Ontem, no dia da Bienal, escolhi uma coisa bem curtinha, porque eu fico ocupada a maior parte do dia, e reli o Fábulas Chinesas. Até botei de novo no plástico, por causa da capinha branca. Foi uma releitura, eu gostei muito. São fábulas e, como todas as fábulas, ela tem uma moral. Mas como você aqui está tratando de fábulas orientais, muitas vezes a moral não está explícita. Você tem que terminar de ler a fábula, a maioria é curta, e pensar um pouquinho de qual pode ser a moral, né? Qual pode ser o ensinamento que aquela fábula quer transmitir. Em geral, os temas ou as ideias giram em torno da importância da sabedoria, da importância da moderação ou da sobriedade, moderação até na bondade, né? Há uma fábula aqui que eu entendi que a ideia era que às vezes o excesso de bondade pode não ser sábio, né? Pode não ser prudente, né? Às vezes você não está contribuindo para o bem daquela pessoa sendo tão bom. Então, tem muitas fábulas que giram em torno desse conceito, dessa ideia de prudência, de moderação, de sobriedade, da importância da sabedoria, do contraste entre força, que em geral é desprezada. A gente vê nas fábulas que envolvem animais, por exemplo, como é que a força bruta vai perder para a inteligência, para a sabedoria, né? Como é mais importante sabedoria e inteligência do que força. Mas esse é um conceito que a gente vê até nas fábulas do Ocidente, né? Não nos é estranho. Eu acho que essa questão do equilíbrio e da moderação é mais próxima daquilo que a gente conhece, mesmo de referência, do pensamento oriental. E eu reparei que também há um humor, às vezes, sutil, né? Não é aquele humor para dar gargalhadas, mas aquele humor que você termina de ler a fábula e dá um sorriso. E eu notei nessa releitura que são mais de 15 fabulistas, todos da época clássica, né, de várias épocas da literatura chinesa, mas muitos bem antigos. E dessa vez, na releitura, eu reparei que algumas das fábulas que eu mais gostei são do Liu Shuang. E aí, no final do livrinho, tem mini biografias de cada um dos fabulistas que tem no livro. E eu li que o Li Shuang ele viveu no primeiro século antes de Cristo, né? Entre 77 e 6 AC, que ele foi uma espécie de bibliotecário, porque ele reorganizou e catalogou toda a biblioteca imperial depois que o imperador Qin tinha feito uma queima de livros na China. E ele chegou a ser preso 2 vezes por questões políticas, né? E ainda, o Li Shuang era um divulgador da doutrina confucionista. E eu já falei aqui que eu gosto, né, do pensamento de Confúcio. Eu acho muita ponderação, muita prudência, realmente sabedoria na filosofia de Confúcio. E eu gostei muito das fábulas que são do Liu Shuang. Recomendo, foi uma delícia ler isso aqui, muito bom mesmo. Próprio até para a gente ler quando tem que fazer muitas interrupções, porque as fábulas são curtinhas. Se você estiver lendo numa fila, estiver lendo dentro do ônibus, uma beleza. E hoje, dia 10, eu li João do Rio, os melhores contos. Gostei muito também, eu havia lido só 2 ou 3 contos do João do Rio. Ele é um autor do final do século XIX, especialmente começo do século XX, né, que ele morreu em 1921. Era considerado assim o cronista e contista da cidade do Rio de Janeiro e especialmente do lado mais oculto, mais secreto, mais tenebroso, vamos dizer assim, ou doentio, né? Ele tem uma linha que lembra fortemente, eu não achei referência, mas eu acho que lembra fortemente o naturalismo, e ele me lembrou o escritor Maupassant e um pouquinho o Zola, agora que eu li o Zola, né? Porque ele pega muito pelo lado assim mais doentio, mais anormal, né? Mais mórbido da natureza humana, né? Pega aqueles casos assim patológicos e faz como tema de alguns dos seus contos. Ele tem até alguns contos um pouco chocantes, mas bem escritos nessa linha. A gente tem, por exemplo, o Dentro da Noite, o Bebê de Tarlatana Rosa, o Carro da Semana Santa, que são todos contos que pegam por esse lado do caso patológico, né? Da anormalidade, né? Da tara, do vício. A gente tem o Emoções também,
que você nota que tem dois tipos de vício ali. Tem o vício do jogo, tem um outro tipo de vício, um outro tipo de tara, vamos dizer assim. O Coração, que é um conto assim extremamente depressivo, mas bom. A Mais Estranha Moléstia, que me lembrou aquele romance O Perfume, do Patrick Süskind, só que O Perfume foi escrito e pelo menos publicado nos começos dos anos de 1980, que eu li ainda na época da faculdade, né? Em 1984, 85 por aí. E esse conto, como o autor morreu em 1921, foi escrito, portanto, praticamente 60 anos antes, ou mais de 60 anos, né? Esse é A Mais Estranha Moléstia. Porque A Mais Estranha Moléstia é isso, essa preponderância do sentido do olfato para um dos personagens da história. Que aí vai contando para o outro, né? O outro que é uma espécie de entrevistador, de testemunha desse caso patológico, de como é que esse personagem, tudo para ele gira em torno dos cheiros, dos odores, dos perfumes. Muito bom mesmo, A Mais Estranha Moléstia. E a gente tem o Dona Joaquina, A Menina Amarela e A Amante Ideal, que são contos que giram primordialmente, me parece, em torno das relações entre homens e mulheres e da vida da prostituição, né, nas grandes cidades. Tanto a prostituição de luxo quanto aquela prostituição mais baixa, né, mais depressiva. Toda prostituição é assim, mas você vê que tem um dos contos, que é o Dona Joaquina, que os personagens ficam passeando por esse ambiente, né? Os dois personagens, do que está contando e o outro que leva ele para esses ambientes, para eles assistirem aquilo nas ruas. E o Amante Ideal também passa um pouco por esse lado e tem algumas frases memoráveis em A Amante Ideal. E o último, Penélope, que foi uma surpresa. Ou o autor foi tão irônico, né, que eu não peguei, né, e levei ele a sério, ou realmente aqui, nesse último conto que fecha essa antologia, o Penélope, ele pôs de lado esse olhar amargo e cínico e que só vê anormalidades. Porque ele pega uma coisa simples, e aliás um caso bem banal. Duas pessoas que se sentem atraídas uma pela outra, mas que estão, socialmente falando, muito distantes. Né? Um seria considerado socialmente inferior e o outro seria considerado socialmente superior. E ele pega esse caso simples, banal, e transforma num texto muito atento, muito, em alguns momentos até lírico, mas muito pelo lado psicológico, sem entrar nesse lado de anormalidade, de morbidez. Eu gostei bastante também. Dei 4 para esse livro. Gostei muito, quero ler outros livros com mais textos do João do Rio.